Sejam todos bem-vindos, guardiões! Sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo dos Guardiões da Família, aqui no canal que a gente fala de reconstrução de casamento, de família, reconstrução de vidas, para que a gente possa ter uma nova história, poder de fato viver algo duradouro, extraordinário, incrível, harmonioso e nada superficial. Esse que é o ponto. Precisamos ter conhecimento, sabedoria para trazer algo diferente. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre um tema, né? O principal aí, um dos principais pontos cegos que a pessoa entra, ela não percebe, mas isso pode sim destruir, porque ela não, o nome já está dizendo, ela não consegue enxergar onde está a dificuldade. Então pensa bem, o quanto que isso vai fazer a diferença. Então muitas pessoas acabam tomando tombo exatamente porque não enxergam o processo. Beleza, galera? Então sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um bate-papo dos Guardiões e vamos tocar o terror. Tô vendo a galera aqui das turmas. Para variar, os Guardiões não param de crescer. Muito bem, pessoal. Já tem festa na live imediatamente. Vamos fazer a festa na live já. Se tem mais alguém aqui também do YouTube, vamos que vamos. Olha lá, o Caio Lopes, muitas sincronicidades acontecendo, socorro! Pois é, sincronismos. Juliana da T9, vamos aí, ó. Maísa que voltou, temos festa na live. Maísa, conta pra gente quanto tempo você ficou separada e conseguiu voltar. Temos que ter a comprovação do tempo para que a gente possa avaliar. Grande Michele, seja bem-vinda também. Que maravilha! Luiz Manso, olha aí a turma aí, ó. Boa noite, então. Vamos ter festa. Vamos aguardar aqui quanto tempo que a Maísa ficou separada. Vamos lá. 2 meses e meio. Então é festa na live para a Maísa. Pessoal, todo mundo batendo palma, mandando boa energia para a Maísa. Bora, tocando terror, galera. Que maravilha! Vamos que vamos! Muito bom, pessoal. Olha aí, ó. Ó o Cleiton também aí, ó. 5 meses de separação e voltei com a minha esposa. Palmas para o Cleiton! Que espetáculo, galera. Estamos aí, ó. Só na galera que tá voltando. Olha que espetáculo. O Cleiton também, então, pessoal. Temos o Cleiton aí. 5 meses de separação, palmas para o Cleiton também. Vamos todos celebrar a nossa festa na live. Que maravilha! Que maravilha! O Bruno Espina falou: 1 ano e 4 meses. Agora acho que já era. Será, galera? Será? Será? Eu acho que não, hein, amigo? Eu não conheço a tua história para dizer se sim ou se não. Mas não é o tempo que vai dizer se sim ou se não. O que vai acontecer, de fato, é os comportamentos, aquilo que a gente vem fazendo e assim por diante. Vamos voltar aqui, voltar para o nosso conteúdo e começar a tocar o terror. É o seguinte, pessoal, hoje nós vamos falar de um ponto cego. E a primeira parte é, cara, uma das coisas que as pessoas falam, assim, não, mas eu errei, beleza. Mas muitas vezes as pessoas não enxergam com profundidade. Tanto é que isso é uma das coisas que a gente faz dentro do processo lá, né? Então, não errei nada. Esse é o principal ponto cego. A pessoa não enxerga verdadeiramente. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você fala assim, cara, eu não errei, tá? Tudo que eu tô falando são coisas normais do casamento. Nada muito assustador, por exemplo. Então eu te pergunto, não errar é o mesmo que acertar, sim ou não? Não errar é o mesmo que acertar? Claro que não, galera. Não errar está muito longe de você dizer assim, pô, eu não errei, então eu tô certo. Não, uma coisa não exclui a outra. Entende? Eu não ser uma pessoa, pô, eu nunca fui grosseiro com a minha esposa, eu nunca fiquei aí ausente, por exemplo, tá certo? Eu nunca fui ríspido, eu não brigava com ela, eu não
Vamos supor, o que mais que a gente pode colocar aqui que as pessoas colocam bastante? Eu não estava ausente, como eu falei, eu não briguei, eu não discutia, eu não reclamava, eu estava sempre ali, eu provia todas as questões financeiras. Então, pô, o que mais que ela quer? O que mais que ela quer? E esse é um ponto interessante, porque a pessoa olha e fala, pô, não tem nada de errado. Só que lembre-se, nós temos uma necessidade, inclusive, nunca trair, olha lá, outra Rafaela colocou, ó, nunca trair. E ainda tem gente, que homem ou mulher, que fala assim, pô, eu não tô pedindo pra ir pra balada com os amigos, eu não tô pedindo pra ir pro bordel, eu só tô querendo fazer tal coisa, entende? E aí coloca nessa situação. É melhor eu fazer isso do que ir pro bar, encher a cara. Entenda uma coisa, pessoal. O não errar nesse sentido, isso aí é o que eu diria o seguinte, ó, é o mínimo. Isso é o básico. É o básico que eu falo o seguinte, poxa, a gente tem uma relação bacana. Minimamente que você tenha a sua responsabilidade, mas dentro de uma relação vai muito além do que você simplesmente não reclamar, não trair, não errar no sentido padrão. Cara, quando você fala de uma relação, você vai muito além disso. Então vamos fazer o seguinte, fala para mim, para a gente poder chegar num consenso e vocês entenderem o que eu estou falando. O não errar está longe de ser acertar, a gente já entendeu isso. Então vamos descrever agora o que é uma relação de fracasso. Coloca para mim. Coloquem para mim aí no chat o que é uma relação de fracasso, uma relação fracassada, uma relação ruim. Coloca para mim no chat, para você, o que é uma relação ruim? Você que estiver assistindo depois da gravação, coloca também aí nos comentários para a gente poder saber. O que é uma relação ruim? Fala assim, ó, relação ruim para mim é tá. E coloca isso daí. O que é uma relação ruim? Olha lá, se nunca errou, por que a pessoa foi embora? Esse é o ponto. Olha lá, então uma relação ruim é não enxergar os erros, uma relação ruim é uma relação sem sexo, não tem diálogo, os dois não se falam, uma relação sufocante, não tem conversa de novo, não tem conexão, sem diálogo, uma relação sem paz, ciumenta, a falta de respeito um com o outro, onde não há investimentos na relação, sem companheirismo, brigas, falta de confiança, falta de diálogo, viver em função do outro. Quando a confiança some, né? Quando eu perco a confiança na pessoa, sem companheirismo, ele ficava só jogando no celular. Vocês estão definindo meu relacionamento. Falta de tempo, dependência emocional, sem parceria. Olha quanta coisa. Vixe! Muito bem. Então vamos lá. Então, se isso tudo é uma relação de fracasso, uma relação fracassada, o mais interessante é, essa relação, ela começou assim? Ela iniciou desse jeito? Falta de interesse sexual, e assim, ó, não são todos os comentários que eu tô vendo aqui, mas muitos comentários eu vejo o seguinte, ó, coloca aí para mim dessas características que levam o relacionamento a ser fracassada, quais foram aquelas de sua responsabilidade? Ou que você teve influência? Ou que você foi responsável por disparar esse comportamento na pessoa? Por exemplo, aonde está a sua parte de tudo isso que vocês falaram? Porque o que eu percebo é falar, pô, não tem sexo, não tem atenção. É como que eu não recebo, eu não tenho. Tá certo? Não é 100%, mas eu quero dizer o quanto que a sua parte mexeu com isso. Vamos lá. Cobrança, ciúmes, desleixos meus.
Me anulei, me tornei um agradador. O Caio Lopes falou. Vamos puxar isso para cima, meu amigo. Deixei cair na zona de conforto, me anular, não percebi os sinais. Briga, ciúmes e era controladora. Eu chamava a atenção dos familiares e dos filhos. Ciúmes, falta de atitude, muita cobrança, ciúmes exagerado, desconfiança. Minhas crises de raiva, cobrança, ciúmes, a mãe dele, kkk. Controladora, me senti inútil. Desleixo meu de novo, vacilos. Virei agradadora, tratar mal, cobrança. E olha que interessante. Qual que é o problema? Toda vez, agora eu estou provocando você a olhar para a sua parte. E quando eu falo isso, não é para olhar para o outro lado, nem justificar. Ah, mas não tem mais. Olha para você, porque você só tem controle sobre você. Você reagir ao que a pessoa faz, você está entrando no jogo e está com disfunção na parte sua. Mas olha que interessante, todas as vezes que eu faço essa pergunta, a maioria, não é 100%, mas a maioria massacradora enxerga tudo que ela não tinha na relação e não que ela não entregava na relação. Que ficha está virando aí? Aliás, que chave está virando aí? Que ficha está caindo? Então, o primeiro ponto é, eu crio uma expectativa. E aí você justifica, inclusive. Mas a pessoa também vai embora pela essa desconexão. As duas pessoas têm responsabilidade. Ponto final. Ok? Então, por que eu estou trazendo isso? Para que a gente comece a olhar para onde eu tenho o poder. Aonde está o ponto cego? O ponto cego está quando a pessoa não vê aonde ela pode melhorar. E aí vai começar a virar uma confusão. Uma confusão emocional e do inconsciente. Vamos lá que eu vou explicar isso para vocês agora. Eu quero que vocês... Por quê, pessoal? O meu trabalho aqui é independente da vontade do outro, você ter todas as possibilidades de reconstruir a relação de uma forma duradoura e saudável, harmoniosa. Só que você olhar para o que aconteceu do outro lado, não vai ajudar você a resolver o problema. Você só vai justificar por que você está onde você está. E isso pode atacar, inclusive, o seu ego, o seu orgulho, ao ponto de paralisar você e começar a não querer evoluir. E aí o que acontece? Você continua com a expectativa que a outra pessoa tem que te dar sinais que está evoluindo, que está dando uma abertura para você. E quando essa pessoa não dá uma abertura para você, você não recebe as migalhas, literalmente, você fica com uma frustração e aí começa a querer abandonar o seu próprio processo. Entende? Luciano, mas tem coisas que do outro lado realmente é disfuncional, eu sei. Só que a gente acaba entrando num ciclo de vício emocional, que a gente chama de codependência emocional. Exatamente porque muitas vezes eu não sei o meu valor, a minha capacidade. Eu não sei aquilo que eu sou capaz. Eu não sei o meu merecimento. E eu acabo caindo no ciclo vicioso da outra pessoa, junto com o meu vício. Putz, Luciano, que confusão é essa? Vamos lá que eu vou explicar para você. Às vezes a pessoa, né, ela é super ciumenta, controladora e assim por diante. Então a pessoa tem uma disfunção. Só que isso não é da noite para o dia. 99% das vezes, essa pessoa já dava sinais e tinha comportamentos que acaba mostrando, mas quando a gente está no processo de conhecer, de evoluir, etc e tal, primeiro, a pessoa também pode segurar um pouco isso. Mas mais do que isso, a gente releva muita coisa, até mesmo pelo nosso próprio estado de paixão. Ah, tudo bem, mas é bonitinho esses ciúmes dele, é legal os ciúmes dele. Na verdade, é um sinal gritando para você que essa pessoa já tem o hábito de ter ciúmes. Só que chega uma hora que aquilo que era engraçadinho acaba virando uma treva dentro da sua relação. E aí o que acontece?
Você, por exemplo, pode ter... Lembra que eu falo dos vícios? Isso é para explicar um pouco. Você pode ter, por exemplo, o vício emocional de ser controlada, inferiorizada, entende? Abandonada. Porque você, de repente, aprendeu isso até mesmo com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, que é onde acontece a maior parte das coisas. Aí, o que acontece? O seu sistema emocional e inconsciente começa a querer procurar ou criar cenários para você voltar para aquilo que você tinha. Portanto, você atrai pessoas que têm esse comportamento. E mesmo que ele não tenha, você dá gatilhos para a pessoa começar a tomar conta de você. Entende, pessoal? Esse é um ponto interessante. Aí a Juliana, a gente está falando disso aqui, ó, a Juliana, né? Juliana Pardini falou, ó, eu não era ciumenta, ele era, e tinha muita paranoia, eu não tinha paciência, mas ele quem terminou, e ainda me culpa. Então, veja só, a insegurança dele, e por causa dessa sua segurança, você era tão firme, tão forte, e ele era tão inseguro, que exatamente a sua fortaleza gerava ainda mais insegurança nele, o que potencializava o supercontrole e os ciúmes dele. Porque ele não se sentia suficiente para segurar uma pessoa que tem um discurso como esse, por exemplo. E ele culpa, porque não é porque você é a culpada. Não importa essa questão da culpa, etc e tal. É que na cabeça dele, a forma com que você agia estava fora dos padrões das expectativas dele. E ele pegava e tinha esse comportamento paranoico, como você falou. Entende? Então o que acontece? Quando a gente consegue criar uma energia e criar um processo de equilíbrio, tirando muitas vezes até mesmo a minha situação para poder ajudar a pessoa e eu me ajudar, eu consigo equilibrar diferente. É muito louco isso. Entende? Ah, mas eu tenho que me anular? De jeito nenhum, ninguém está falando isso. Eu não estou falando de anular, de agradar, nem nada. É saber flexibilizar para que, inclusive, traga a pessoa para não alimentar ainda mais a insegurança da pessoa. Entende? Quando a pessoa tem uma energia muito forte, ela pode atrair uma pessoa que é fraca emocionalmente para fechar os ciclos. Então, vira um ponto cego nessa situação também. Mas aí vem um ponto que eu quero falar para vocês, que é importante, né? O que a gente faz? A gente como que eu tratava a minha relação? O quanto que eu deixei essa minha relação cair numa rotina desgastante? O que eu fazia no começo da relação que eu parei de fazer? Ou que você continua de repente fazendo? Sim ou não? O que você fazia e foi deixando de fazer? E por que a gente costuma ter esse hábito? Então entenda uma coisa. Quando você começa a trabalhar, começa a fazer diferente, aquilo que você faz ou não faz, isso eu estou falando agora até mesmo numa reconstrução. Você que está aí, que nem o Marco, tá? A galera que está voltando, né? Então, cara, beleza, eu estou conseguindo fazer uma situação. Aí o que acontece? Como que está essa minha entrega? Eu podia fazer diferente e eu estou conseguindo fazer diferente agora na minha reconciliação sem esperar nada em troca? Fazer coisas que quebram a rotina. Jantares, aventuras, cozinhar em conjunto, fazer dança, aprender algo novo. Dar espaço para o outro ter a sua individualidade. O quanto que eu também tenho comportamento que mesmo a pessoa sendo às vezes disfuncional no mundo dos ciúmes, será que eu não gosto de sentir os ciúmes para alimentar um ego? Saber o quanto ele ou ela é obcecado, obcecada por mim? Isso não é racional. Isso é emocional que eu estou falando. Por mais que eu fale, você é louco, você é louca, esses ciúmes, mas dentro de mim eu tô o quê?
Porque muitas pessoas falam assim, ai, que bonitinho, ele é tão ciumento, ela é tão ciumenta, etc e tal, porque se sente amada. E tem o inverso ainda. Tem gente que fala assim, cara, ele não tem ciúmes de mim, então se ele não tem ciúmes, ele não me ama. Quem disse que ciúmes é sinônimo de amor? O ciúmes, de uma forma carinhosa, leve, brincalhona e etc., tá tudo bem. Agora, o ciúmes possessivo, o ciúmes doentio, o ciúmes que transforma a pessoa em controladora, paranoica, como a Juliana falou aqui pra gente agora, isso é disfunção emocional, não tem nada a ver com amor. Isso tem a ver com disfunção da autoconfiança, tem a ver com a disfunção da autoconfiança, do autoamor, do amor próprio. Vocês estão entendendo, pessoal? Então entenda que esse tipo de situação, se eu percebo que a minha parceira, o meu parceiro, tem uma disfunção emocional que chega a ser doença, ciúmes, entende? Até mesmo quando a gente fala, né? Vícios em pornografia, etc e tal, coisas são terríveis, acabam com o casamento. Cara, se eu vejo que isso está acontecendo, a pergunta que tem que fazer é, eu não gosto porque eu fico louco, eu não tenho paciência, como você falou, tá, Ju? Eu tô usando o seu exemplo, não sei se é seu caso. Eu só tô colocando um cenário aqui, tá? Mas veja, será que lá no fundinho, aquilo não alimenta o meu ego? E inconscientemente, eu tenho comportamentos, trejeitos, alguma coisa que foge de uma normalidade, que dispara aquela insegurança na pessoa para que ele tenha aquele comportamento e alimente o seu ego. É tudo um talvez aqui, mas por que eu estou falando isso? Porque o que eu mais vejo é codependência emocional. Se a pessoa não está bem, será que não está na hora de eu começar a mudar o meu processo para poder ajudar a pessoa evoluir junto comigo e se livrar dessa maldição de disfunção emocional? Qual é o papel da esposa? É ajudar o marido a ser um homem melhor. Qual que é o papel do marido? É ajudar a mulher a ser uma pessoa melhor. O casal é fazer uma pessoa a evoluir junto. Viver sozinho é fácil, viver em conjunto é difícil, é desafiador. Só que muitas vezes a gente não se flexibiliza para ajudar a pessoa a extrapolar aquela dor, aquele problema. A minha esposa lá atrás, lembra que eu falei para vocês lá na história? A minha esposa teve depressão, tomou 6 anos remédio de tarja preta, problema sério. Então é o seguinte, pô, você que tá com problema, se vira. O problema é você. E aí você escuta o que não quer, coisas pesadas, acaba falando o que não quer, se arrepende, vai embora, volta e tal, tudo errado. Mas por quê? Porque às vezes é mais fácil abrir mão. Que é o que, infelizmente, as pessoas... Entende? É o que, infelizmente, as pessoas acabam alimentando. Então, galera, a relação, por isso que a gente fala muito também do casamento, né? Tem gente que fala assim, a fila tem que andar. Cara, nós estamos falando de família, estamos falando de criança, estamos falando de toda uma estrutura, estamos falando muitas vezes de 15, 10 anos. Aí o namoro é a mesma coisa, você tem que colocar o mesmo processo, porque se você não souber trabalhar o namoro agora, a única coisa que eu falo é, o namoro foi feito para dar errado. Se der certo, vai ficar noivo, né? O noivado foi feito para dar errado. Se der certo, você casa. Então você puxa mesmo a pressão. Mas você tem que fazer aquilo tudo para funcionar. Ter conhecimento e sabedoria para você poder evoluir. Porque senão vai casar, vai passar 10 anos, vai deixar cair na rotina, não vai saber se desenvolver, e aí você vai vir aqui no canal querendo reconstruir o casamento, e não o namoro, porque você não aprendeu a sustentar um namoro. Aliás, uma relação. Quem está entendendo, pessoal, que eu estou falando? Então, lembre-se, como que eu quebro isso? Como que eu quebro isso? Como que eu quebro essa questão, por exemplo, da linha de ser duradouro dentro de uma relação? Espontaneidade.
você tem que desenvolver a sua habilidade de ser espontâneo também. Ou espontânea. Escreve aí para mim. Espontaneidade é inimiga da rotina. Você tem que ser espontâneo eventualmente. Espontaneidade é inimiga da rotina. Perguntaram aqui, ó, você acha que uma pessoa muito insegura, né, ó, você acha que uma pessoa tão insegura pode voltar depois de ter terminado? Com certeza, porque todo mundo é capaz de mudar. É possível? Claro que é possível. Por exemplo, uma pessoa que é muito carente, uma pessoa que é extremamente dependente emocional, ela acaba perdendo a pessoa que ela ama. Ela tem tanto medo de perder que o pior pesadelo dela acontece. Ela perde a pessoa que ela ama, porque ela depende. Só que essa dependência cria qual tipo de comportamento na vida dela? Essa dependência emocional, essa carência, cria qual tipo de comportamento na vida dela? Ela fica insegura, ela fica controladora, ela sufoca, ela quer agradar, ela faz de tudo. E essa pessoa, por mais que ele esteja até se esforçando, ou ela esteja se esforçando, chega uma hora que ela vira e fala assim para ela mesma: eu não sou suficiente, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de te fazer feliz. Eu não sou bom o suficiente. Você vai arranjar alguém melhor que vai com certeza fazer você ser feliz, porque eu não consigo te fazer feliz. O que eu estou querendo dizer? Que no final das contas, quando você tem a dependência, quando você tem essa característica, você cria uma insegurança na outra pessoa. Ela não se sente capaz de entregar para você a felicidade. Por quê? Você é tão dependente, você é tão, entende, que nada, parece que nada é o suficiente. E nessa hora, a pessoa ela foge porque ela se sente incompetente e insegura. Luciane, como que reverte um negócio desse? Quando você se desenvolve e no momento certo de uma aproximação, deixar cair essa energia ruim, você está perto da pessoa ou alguma coisa, alguma oportunidade que você vai ter que cavar lá na frente, não é o caso aqui, mas você vai ter que abrir essa oportunidade ou o universo vai trazer essa oportunidade para você, você vai conseguir mostrar para ela que a sua felicidade nunca dependeu dele e nem dependerá. E quando você consegue passar isso para a pessoa, você tira um peso, uma bigorna do peito da pessoa. Porque a pessoa fala assim, cara, é isso. O problema nunca foi você, meu amigo ou minha amiga, quando eu estiver falando com ele ou com ela. O problema é que eu estava colocando em você uma coisa que você nunca, e nem ninguém nesse planeta, vai ter a capacidade de entregar para mim. Porque a felicidade, o que a gente fala? A felicidade é uma decisão individual. É você que é responsável pela sua felicidade. Quando você tem vazio dentro de você, você começa a procurar no mundo coisas para tampar o vazio que não vai fechar essa conta. Como que você encerra esse ciclo quando você olha para você? Quando você começa verdadeiramente a destravar a sua vida, pelo amor de Deus. O que eu mais vejo, às vezes, dentro do método, são pessoas começando a pensar assim, cara, Luciano, eu fui falar, eu fiz tudo errado, não tem mais jeito, eu não vou conseguir trazer a pessoa de volta, ela não vai voltar, ela me odeia, deu tudo errado, eu vou parar. Eu falo assim, ó, jura? Por que você vai parar? Porque eu não sei se eu quero mais a relação. Caramba! Desde quando todo esse processo e tudo que eu falo é pelo outro? Quando é a vez que eu falei aqui, faça assim, ó, faça tudo, porque é pelo outro. Galera, presta atenção. Escreve para mim aí para você não esquecer, vira e mexe eu vou falar. E você precisa escrever para entender. Não existe reconstrução de casamento sem transformação própria. Eu te pergunto, como que você vai cuidar do seu casamento? Como que você vai cuidar do seu filho se você está em pedaços? Se você está dilacerado ou dilacerada?
Me diz, quem que vai querer ficar com você? Pelo amor de Deus. Para de olhar para o outro e querer que a outra pessoa venha consertar o buraco que está dentro de você. Você tem que esquecer essa relação por enquanto. Coloca no congelador, como eu falo, e vai cuidar de você. É isso que acontece dentro do método. É isso que todo mundo aqui está com a gente, está começando, e mesmo assim as pessoas às vezes estão tão no sofrimento, eu entendo, eu não estou culpando. Eu estou querendo colocar você no trilho de falar assim, ó, existe uma saída. Tem esperança para você. Só que essa esperança vai vir somente depois que você fizer o auto-resgate. Escreve para mim aí, ó. Auto-resgate. 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 Escreve para mim. E vai doer. Se você fala assim, Luciano, eu não consigo parar de pensar. Luciano, eu não consigo parar de ir atrás. Eu não sei o que acontece. Eu não consigo comer. Isso é abstinência de um viciado, literalmente. Compara os seus comportamentos hoje com alguém que é viciado em droga. Presta atenção. Os comportamentos são parecidos. Você larga tudo, você perde emprego, você não cuida dos filhos, você não come. Você mente, você faz coisas que se machuca. Para quê? Para manter o vício. Eu estou falando coisas pesadas aqui, pessoal, mas eu preciso que você entenda. A abstinência, ela é um estado passageiro e ele vai acabar. Você tem que confiar no processo. Você tem que confiar no processo. Por isso que é tão importante aqui, a comunidade, a galera que fica junto, porque a hora que você tomar o tombo da abstinência, você tem que juntar forças para levantar de novo. Quem está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Se virou uma chave para você, coloca aí para mim no chat, para eu ver se você está conectado comigo. Sim ou não? Isso. Então presta atenção no que eu vou falar para vocês. Muitas pessoas colocaram: como está o seu estado emocional hoje? Eu estou desesperada, eu estou em prantos, eu não paro de chorar, eu estou para baixo de cocô, de cobra, de cavalo, de bandido, não é assim que o pessoal fala? Eu estou pior que qualquer coisa. E como você está sob pressão? Agora eu te pergunto, galera, presta atenção no que eu vou falar. Você acredita sinceramente, você acredita sinceramente que a solução de todos os seus problemas é voltar com o seu ex ou com a sua ex? Para quem está viciado, talvez até seja. Mas não vai resolver o seu problema. Porque você está nessa situação exatamente porque você não tem a sua identidade ativada. Se você acredita que a volta do ex vai resolver a sua vida, eu garanto que você tem problemas, inclusive, em outras áreas da sua vida. Porque você entende que o externo controla a sua vida. Que o externo controla a sua identidade. Que aquilo que acontece fora é o que é a sua vida. Eu lamento dizer, isso não é minha opinião. Se você entende isso, você não constrói de dentro para fora a sua realidade, você continua vivendo a situação. Se eu pegar você e colocar na melhor condição possível, no melhor país do planeta, no lugar mais extraordinário, você vai continuar vivendo o inferno astral. Ai, como eu gostaria de estar podendo viajar na Disney. E tá lá, porque lá eu sei que eu ia me... Galera, coloca a pessoa na Disney, não dá uma semana, ela vai começar a arranjar problema, ela vai brigar, ela vai ter... O problema não é o lugar, o problema não é a relação, o problema é como eu estou internamente, que é isso que faz eu enxergar o mundo colorido, cinza ou nas trevas. Ok, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Então presta atenção, quando nós não estamos fortes conosco mesmos, começamos a entrar na maldição de buscar a felicidade fora.
Escuta o que eu estou falando. Quando nós não estamos fortes conosco mesmos, nós começamos a entrar na maldição de buscar a felicidade fora. Como, por exemplo, no casamento, no dinheiro, na casa que nós não temos, no carro que eu vou querer construir, no emprego que eu, de repente, não tenho, e assim por diante. Tá entendendo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos imaginar que você quer reconstruir o seu casamento. Vamos imaginar que você quer reconstruir o seu casamento, que todo mundo está aqui e é o que a gente quer. No momento que você começa a dizer, cara, não é possível, não é mais possível, não vai dar certo, não é mais possível, não é mais possível. O que significa esse não é mais possível quando você tem esse diálogo interno ou você até mesmo verbaliza? O que você acha que significa isso dentro do seu sistema emocional? Isso significa que você está dizendo para si mesmo que você não quer o casamento. Porque ele tem uma energia negativa e de dúvida. Quando eu falo, eu não é mais possível, não é mais possível, não é mais possível, você está dizendo para o seu interior que você não quer isso. Ou seja, em um nível racional, você fala, eu quero minha relação, putz, eu preciso da minha relação, eu preciso da minha família de volta, etc e tal. Aí, por outro nível, que é o emocional, que tem 80% do show, que manda no show, vira pra você mesmo e fala, putz, não é mais possível. Então, num nível você fala o que você quer, no outro você fala o que você não quer. Tudo bem, pessoal? E o que é isso muitas vezes? O que é isso muitas vezes, pessoal? Nós temos que ter aquele terceiro pilarzinho que a gente sempre bate. É a fé. A fé. Você precisa, muitas vezes, entender que você está na direção certa, mesmo sem poder enxergar o caminho inteiro. Porque isso, inclusive, vai acalmar o seu coração, como a gente falou na live ontem. Entende, pessoal? A fé é ter uma mente simples. Quem fica pensando muito o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá, o que é possível, o que não é possível, se vai dar certo ou não vai dar certo, acaba travando um fluxo. Tudo bem, pessoal? Quando você confia, não existem pensamentos negativos na mente dessa pessoa. Quando você confia, não existem dúvidas. Quando você confia, você pôs na mente e relaxa e diz, agora Deus vai resolver isso, mas entenda uma coisa, Deus não vai mexer nenhum mindinho para fazer isso por você da parte que é sua. Ele é a fonte da criação. E com certeza ele já fez um trabalho extraordinário, inclusive nos dando o poder de cocriação. E por que você está triste? Qual que é o significado da tristeza? Por que você está triste? A tristeza está principalmente e exclusivamente pelo fato da vida, presta atenção no que eu vou falar agora, pessoal. A tristeza é exclusivamente pelo fato da vida não estar acontecendo da forma que você acha que ela deveria acontecer. A partir do momento que a vida te entrega algo diferente do que você gostaria, o nosso lado mimado entra em colapso e você, não tendo o que gostaria, entra em sofrimento e tristeza. E para que as coisas aconteçam da forma que você quer, e para que as coisas aconteçam da forma que você quer, você precisa mudar os padrões de pensamento na esfera mais profunda. Você precisa mudar os padrões de pensamento na esfera mais profunda.
Presta atenção, é a única forma de você mudar como esses pensamentos irão reverberar e, consequentemente, criar o que você gostaria. Ou então você terá somente pensamentos vazios. E por que você duvida que a tua relação pode ter um sucesso? Por que você duvida que a tua relação pode ser algo incrível? Por que você duvida? Porque a sua mente, presta atenção, a gente duvida porque a nossa mente, ela trabalha por sistemas de referência. Se você teve um colapso no passado, uma experiência negativa, seja dos seus pais ou inclusive da sua relação, ela entende que o futuro vai ser igual ao seu passado. Então ela não consegue acreditar que você possa fazer algo diferente daquilo que você já viveu. E ela te sabota, porque ela não consegue vivenciar algo novo, sendo que ela se baseia no passado. Então entenda uma coisa, o seu futuro vai ser igual ao seu passado se você ficar vivendo nele, como eu falei isso nessas lives agora, essa semana. Entenda que você tem que colocar a sua mente para trabalhar. Você tem que colocar a sua mente para trabalhar. Alguém perguntou, quem foi que perguntou aqui? Falou assim, Luciano, mas e se ele me esquecer nesse período? Quem foi que perguntou isso aqui? Alguém perguntou isso aí, porque isso é um medo padrão. Quem tem medo aqui de começar a agir, de começar a colocar no contato zero para valer, de começar a criar um afastamento, de fazer o que tem que ser feito, e a pessoa fala assim, mas Luciano, e se ele me esquecer? Quem tem esse medo aí? Coloca para mim aí no chat aí. Quem tem o medo de achar que a pessoa vai esquecer você porque você está cuidando de você, você está se afastando, você está simplesmente não dando moral, não ficando por perto, não tem... Quem tem medo? Olha quanta gente. Eu. Muito bem. A Sara falou eu tinha. Pois é, Sara. Eu. Beleza. Posso fazer uma pergunta para você agora? Vamos junto? Deixa eu te perguntar. Então vamos lá. Vamos colocar os pingos nos is aí. Beleza? Então é o seguinte, ó. Você e ele ou ela, não importa, tá? Você, ele ou ela. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tô virando para você e tô falando. Cara, vamos supor que você é a caneta azul, tá? Você é o azulzinho aqui, ó. Não importa quem seja, você é o azul. Eu viro para você e falo assim, ó. Cara, ou, né? Se afasta. Vai cuidar e reconstruir você. Porque do jeito que tá, não tá legal. Vai lá trabalhar, dá o contato zero, cria o afastamento. Não fica perto dessa pessoa. Aí essa pessoa aqui que é você, a canetinha azul aqui é você, vai virar e falar assim, ó, mas Luciano, se eu ficar longe, enquanto eu tô cuidando de mim, e se ele encontrar alguém ou me esquecer nesse período? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo você tá perto? E a pergunta é, resolveu? Ele já voltou? Ela já voltou? Tá melhorando ou tá piorando? Tá trazendo ele de volta ou você parece que tá cada vez mais desesperado? Você tá acertando ou tá errando? Você tá indo atrás, tá desesperado, tá se rastejando, tá implorando? Isso tá funcionando? Eu te pergunto, ficar perto, tá funcionando? Tá caindo ficha, pessoal? O que eu quero dizer? Existe o risco de você estar longe, ele conhecer alguém ou ela conhecer alguém? Claro que existe. Agora, esse risco não existe porque você está perto? Desde quando você tem controle da pessoa? Desde quando? Uma coisa eu falo, existe o risco de você estar perto?
de você estar longe, aliás, e ele encontrar tal, e ter algum problema? Existe, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você está longe, é a sua maior chance de você ter essa pessoa de volta. Não existem garantias. O que você está buscando é algum método, alguma coisa que garanta que essa pessoa vai voltar para você. E isso é uma ilusão, uma autossabotagem. E quem promete isso para você é trambiqueiro. Você não tem como controlar ninguém. Você tem como se transformar para ser uma pessoa magnética e atrair essa pessoa para você. Você por acaso obrigou essa pessoa a vir para sua vida? Você acha que ficando perto você vai impedir essa pessoa de conhecer alguém? Você só vai afastar e empurrar ele cada vez mais rápido. Essa pessoa começa a ficar tão de saco cheio que ela começa a ser ríspida, grosseira, ela começa a te dar corte, ela começa a gritar com você. Você fala, eu não conheço mais essa pessoa. Ele não era assim, ela não era assim. O segredo está na movimentação correta. Na luz que você tem que criar aqui, que é você, onde você tem controle. Criar uma energia tão forte que você inverte a polaridade e a pessoa começa a olhar para você e fala assim, caramba, tem alguma coisa ali. O que eu não estou vendo? Quem está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Eu sei que eu me empolgo, né? Eu sei que eu me empolgo aqui, falo alto, grito com a galera, tal, mas é para acordar, cara. Sim ou não? Para de se enganar. Essa história que você coloca para você, mas se eu me afastar ele vai conhecer alguém, é uma historinha que você está contando para saciar o seu vazio emocional e se alimentar de migalhas que essa pessoa dá, minimamente, e muitas vezes para segurar você na linha como um plano B e uma pólice de seguro e nunca receber aquilo que você verdadeiramente merece. Tá fazendo sentido, pessoal, que eu tô falando para vocês? A Dani falou, parece que tá bravo, Luciano. Eu fico. Eu fico. Sabe por que eu fico bravo? Eu fico bravo não com vocês. Eu fico bravo com a situação que eu odeio. Eu fico com o coração literalmente penalizado vendo as pessoas entrando por uma maldição porque elas estão se enganando, contando uma história para poder justificar uma ausência pessoal emocional. Não tem nada de benefício no que você está fazendo se você só está tomando porrada do outro lado. Você tem que acordar. Inclusive, Deus está permitindo você passar por isso exatamente porque Ele ainda acredita, eu já falei isso para vocês, porque Ele ainda acredita em você, porque Ele ainda acredita que você tem chance e que você está perdida, desviada do caminho e Ele está te chamando de volta. E às vezes a dor, quantas pessoas aqui, por causa do sofrimento, por causa da dor, não voltou a ter conexão com Deus, fala, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, você voltou a orar, voltou a olhar, porque você esqueceu dele quando você estava na bonança, quando você estava na abundância. Não perca esse hábito. Muitas vezes você começa a se perder, se desviar verdadeiramente, começar a ter comportamentos que você não tinha, fazer coisas que você sabe que não devia, mas você estava se deixando levar. E isso está deixando você voltar para trás. Tá beleza, pessoal? Lembre-se, agradeça. Você não está passando pelo que você está passando porque você é a mais odiada do inferno, nem nada disso, ou odiado do inferno. O mundo é imperfeito e o mundo não é justo. E aí, o que você vai fazer com essa informação? Se lamentar? Ou você vai reverter esse processo? Ou você vai pegar desse, como o pessoal fala, pegar desse limão e fazer uma limonada? Vamos para cima, pessoal. Faz sentido, galera? Ufa! É isso. Então é isso, pessoal. Qual é o ponto cego? A pessoa não encontrar a sua força, não entender que o problema não é aquela história do tipo, ele errou tal. É não enxergar onde ele está errando, aonde ele tem poder, e não entender que ele tem essa capacidade de reverter o processo, inclusive pelo desvio
que a gente fala do distanciamento. Sim ou não, pessoal? Beleza? Galera, o que eu vou desejar para vocês aqui agora é uma noite maravilhosa, um final de semana extraordinário. A gente volta no domingo para a gente bater mais um papo, falar sobre coisas que vão trazer aí nova expectativa, nova esperança, ok? Vamos tocar o terror. Domingão, tamo junto aí para a gente falar sobre temas que vão trabalhar a reconstrução do seu casamento e da sua família. Porque o que a gente está falando aqui, pessoal, é com o objetivo de salvar, sim, as famílias. Mas salvar de uma forma estruturada, saudável, incrível, extraordinária, e não a qualquer custo, com pessoas disfuncionais emocionalmente, todo mundo quebrado, um casal que os dois estão completamente imaturos e se machucando completamente. Não é isso que funciona. Então vamos começar a trabalhar tudo isso. O seu desenvolvimento pessoal, ele é a espinha dorsal do meu processo que eu trabalho com vocês aqui. A gente tem que ter técnica, mas a gente tem que desenvolver o emocional. E você tem que desenvolver também o seu espiritual. Beleza? Pessoal, beijo no coração. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí por toda a audiência de vocês. Eu fico muito, muito, muito feliz, de verdade. E a gente vai se falando aí. Beleza? Domingão, estamos de volta. Um ótimo final de semana e a gente se fala. Valeu, pessoal.